Olha, vai ter o culto infantil, a equipe do culto infantil com Leninha está lá atrás. Você pode levar as crianças lá para lá, por favor. Obrigado, Leninha. Obrigado, Ministério de Louvor. Que bom, que as crianças vão ter o momento dela. E a gente vai ficar conectado agora aqui com Jesus, em nome de Jesus. Samuel. Obrigado, Miguel. Acho que está funcionando. Vê se está funcionando. Aí. Paz do Senhor, igreja. Amém. Feliz demais estar com os irmãos. Primeira vez que eu venho essa agência do Reino de Deus aqui nesse lugar. Primeira vez que eu estou aqui, Gel, né? E para mim é um motivo de alegria, um motivo de... Sempre acompanho vocês pelas redes, né? Sempre tenho acompanhado os irmãos e visto o que Deus tem feito nessa comunidade através de vocês. E para mim, para minha casa, para minha esposa que está ali, é uma alegria poder servir a igreja do Senhor. E eu venho a esse lugar, viu, Gel, com muito temor, consciente daquilo que Deus já tem feito nesses dias, né? Eu tenho percebido que vocês têm se movido nessa dinâmica da família e têm recebido de Deus de forma específica essa porção do Senhor, pensando na família. E que tempo tão desafiador para as nossas famílias. Como tem sido difícil, como tem sido dias trabalhosos manter uma casa aos pés de Jesus, em meio a tantas circunstâncias e tantas investidas, né, e tantos desafios que nós, nossos filhos, essa nova geração que tem vindo. Gel comentou, há mais ou menos uns 10 anos nós atuamos com adolescentes ali na Esperança. E nesse tempo nós temos visto o quão que essa nova geração ela tem sofrido, quanto tem sido desafiador manter a fé, o coração puro diante de uma sociedade cada vez mais agressiva às nossas casas, às nossas famílias. E eu creio que o Senhor tem reforçado a igreja dele, tem feito com que momentos como esse, em pensar, em receber de Deus de forma específica para as nossas famílias, eu creio que tem sido um mover da parte do Senhor para a sua igreja, porque nós temos necessitado reforçar, né? Reforçar esses lugares de segurança para a nossa casa. Eu agradeço a vocês pelo convite, agradeço a Gel, pastor Davi, a confiança, né, de deixar o púlpito, né, na mão de alguém. Eu não acho que o pastor Davi não me conhece, eu o conheço, já tive a oportunidade de receber de Deus Davi através de uma ministração dele, mas agradeço a vocês, aos irmãos. Mas vamos à palavra do Senhor. Eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 5. E eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler uma porção, mas depois vamos dar sequência ao texto. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra e nós te agradecemos pelo rico privilégio que é sermos alimentados por ela, Pai. Pai, nessa noite eu te peço que o teu Espírito Santo conduza os nossos corações e ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor desejar, Pai.
Eu sei que temos aqui diversos contextos de vida, de família, e eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo consiga comunicar a cada um aquilo que o Senhor entende que nós necessitamos nessa noite, Pai. Nós Te pedimos, nos alimenta nessa noite, que saiamos daqui alimentados no nosso espírito por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, possivelmente muitos de vocês já leram essa passagem da palavra de Deus, que fala da vida de um sacerdote, de uma família de sacerdotes, Zacarias e Isabel. Eles eram de uma família sacerdotal, vinham de uma linhagem levítica, e por conta disso eles tinham o papel de ministrar perante o Senhor. Eles tinham uma função sacerdotal no povo de Israel. E nós percebemos aqui um contexto familiar, um contexto de uma casa, um contexto de uma família. E o texto ele começa dizendo que, e revela para nós que diante de Deus, essa família ela era bem vista. Ambos eram justos aos olhos de Deus, ambos eram bons crentes. Essa família sacerdotal, ela era uma família crente, uma família que Deus, não eram as pessoas, não era uma família que tentava manipular a opinião, que tentava ali aparecer que era alguma coisa, não, mas a palavra de Deus revela para nós que o próprio Deus os via como justos. Eles eram crentes, eram tementes a Deus, obedecia de forma irrepreensível os mandamentos e os preceitos do Senhor, e nada mais, nada menos que o próprio Deus está dizendo. O próprio Deus que descreve, o próprio Deus que testemunha, que atesta a fé de Zacarias e Isabel. Mas existia uma dificuldade naquela casa. Existia um contexto que, embora eles fossem cristãos, embora eles praticassem a palavra, embora eles fossem fiéis ao Senhor, mas ainda assim existia um cenário de dificuldade, um cenário de falta naquela casa e naquela família. E a Bíblia vai dizer que eles eram estéreis. Isabel era estéril. E eles eram, além de estéril, já tinham idade avançada. Existia no contexto judaico antigo, a esterilidade ela não era bem vista socialmente. A esterilidade ela ter filhos, ela representava ter a mão e a bênção de Deus sobre a casa. Então, quando uma pessoa ela não tinha filhos, de alguma forma, naquele contexto, se aparentava ou se apresentava como se a mão de Deus, como se a bênção de Deus ainda não houvesse alcançado. Mas eles eram cristãos. Mas eles frequentavam os cultos de domingo. Mas eles ministravam diante do Senhor, vinham de uma família sacerdotal. Isso revela para o meu e o seu coração que nós cristãos, que você que serve a Jesus, que você que de repente tem uma vida religiosa e segue fielmente há muitos anos aquilo que a palavra de Deus traz para os nossos corações, mesmo assim as nossas casas não estão isentas de terem cenários de esterilidade, de terem circunstâncias de falta. A minha e a sua casa não está isenta de ter problemas, de ter cenários de confusão, tempos de falta de paz, tempos de falta de comunicação. Mesmo você servindo a Jesus, mesmo você fazendo tudo conforme Deus ordena, mesmo assim a sua casa ela pode passar por tempos em que você olha e diga: eu não estou entendendo, eu faço tudo conforme Deus manda. Eu trilhei e ensinei os meus filhos da forma como Deus orienta que eu faça, e agora eles estão se desviando. Os meus netos estão trilhando um caminho que eu não estou compreendendo por quê. O contexto da casa de Zacarias era tido como um lugar que faltava essa prosperidade. A mulher que era estéril, ela era vista como alguém, como um ramo seco, uma presença, porém que não tinha vida. A gente precisa compreender que mesmo sendo cristãos,
mesmo entendendo a palavra do Senhor, mesmo fazendo tudo conforme Deus ordena, as nossas casas estão e podem estar expostas a tempos, a cenários de escassez. Tempos, a cenários em que as coisas não funcionam da forma como deveria. E eu lembro da minha casa, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, sou fruto de um milagre de Deus. Minha mãe era estéril, meu pai, ele não poderia gerar, e há muito tempo atrás eles gastaram em tratamentos e tudo aquilo que podia fazer, que estava ao alcance deles, eles fizeram. E no final das contas, quando meu pai faz os exames dele, foi identificado que ele não tinha o poder de gerar, ele não tinha um espermatozoide para gerar. E um culto de oração, como um culto que acontece aqui na Presbiteriana, um dia uma irmã muito amiga da nossa família, uma irmã já de idade avançada, ela chega, ela põe a mão na cabeça de meu pai e ela diz: olha, hoje Deus está te curando. E Deus curou instantaneamente meu pai, e eu estou aqui. Eu e mais 2 irmãos, eu tenho 2 irmãos, sou o mais velho de 2 irmãos, e por isso que meu nome é Samuel, como uma forma de dedicação ao Senhor. E minha mãe e meu pai, meus pais, eles sempre nos orientaram no caminho do Senhor. Eu sempre vi minha mãe atuando na casa de Deus, eu sempre vi minha mãe trazendo pessoas para Jesus. Até hoje eu sou abordado por pessoas na rua que chegam e dizem: olha, eu sou fruto da sua mãe não desistiu de mim, sua mãe falou do evangelho para mim, hoje eu estou aqui porque sua mãe, ela investiu e ela me falou, e ela ia na minha casa. Eu via minha mãe fazendo coisas que eu cresci assim, vendo minha mãe levando pessoas para a igreja, e não era um visitante, eram 50 visitantes. Eu lembro como hoje, saindo em fila indiana, em direção ali, naquela caixa d'água, indo em direção ao bairro de Fátima. Minha mãe era uma mulher aguerrida. Mas os meus irmãos, quando chegaram na juventude, eles se desviaram. Mesmo nós trilhando todo o caminho, mesmo ela tendo feito tudo, mesmo ela sendo fiel ao Senhor, eu vi, e até hoje os meus irmãos ainda estão afastados de Jesus, que revela que esse mal e essa falta e essa ausência, ela pode chegar na minha e na sua casa. Mas Zacarias, ele revela para nós um tipo de coração e um tipo de ação, de postura que nós devemos ter. E o texto segue dizendo no capítulo 8, ou no versículo 8, dizendo que certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Isso fala de uma postura que eu e você devemos ter diante das dificuldades que a nossa família pode apresentar. O fato dele ser estéril, o fato de ter idade avançada, o fato de não ter mais perspectiva de que o cenário da sua casa pudesse mudar, não fez com que Zacarias arrefecesse na sua função sacerdotal. Isso diz que eu e você, a gente não deve esfriar a partir do cenário que a nossa família apresenta. Está difícil, os filhos estão desviando, a fé está enfraquecendo, o casamento está balançado. Não deixa de ministrar e de adorar a Deus. As coisas estão meio desajustadas. O lugar que Zacarias nos ensina que nós devemos estar é diante do Senhor, ministrando ao Senhor. Ele estava diante de Deus, ele estava servindo, cumprindo as suas funções, ele estava no lugar onde ele deveria estar, ele não foi buscar em outros lugares, mas ele continuou buscando na casa do Senhor, ele continuou frequentando os ambientes, ele continuou servindo ao Senhor de todo o seu coração. Quantas vezes nós esfriamos quando a gente vê que a nossa casa tem alguma coisa desajustada, quando a gente percebe alguma coisa acontecendo que foge do controle, que foge do ideal, do plano de Deus para o nosso coração, e a gente começa a ter o nosso coração esfriando.
E Zacarias revela para nós que as circunstâncias que nós vivemos não podem modelar a nossa atitude diante do Senhor. Está difícil, continua orando. Está difícil, tá pegando, tem coisas acontecendo, continua ministrando diante do Senhor, não sai desse lugar. Verso 9, ele foi escolhido por sorteio, um dia, Zacarias ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o nome João. Não tenha medo, Zacarias. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Zacarias estava no lugar onde ele precisava estar. Era mais um dia na sua função sacerdotal. Era mais um dia que ele estava na casa do Senhor, ministrando ao Senhor, liberando adoração diante de Deus, adorando com incenso, e esse incenso revela essas orações, essa adoração diante do Senhor. Era mais um dia em que ele estava fazendo aquilo que ele deveria fazer, onde ele estava no lugar onde ele não deveria sair, mas teve um dia que a coisa aconteceu. O dia da intervenção de Deus aconteceu. Era um dia como qualquer outro, e talvez esse seja um dia como qualquer outro. Talvez esse seja um dia que você pense: é mais um culto que eu vou lá, é mais um domingo, é mais um tempo diante de Deus que eu vou ali adorar. Embora a minha casa esteja com muita dificuldade, embora o meu cenário não seja o mais apropriado, não esteja tão confortável, você pense: é mais um dia. Interessante que, de acordo com alguns estudiosos, pela quantidade de sacerdotes que existiam, possivelmente um sacerdote seria escolhido por sorteio para ministrar incenso, para queimar incenso diante do Senhor apenas uma vez na sua vida. E justamente no dia em que Zacarias ele é sorteado, é o dia em que Deus intervém na vida dele. Era mais um dia, Deus o sorteia e ele está diante do Senhor. Isso fala que tem um momento em que o kairós de Deus, o tempo oportuno de Deus, o dia da intervenção de Deus, ela se alinha com o nosso tempo, com o nosso cronos, com aquilo que nós já fazemos todos os dias. O extraordinário de Deus, ele inunda, ele invade o nosso ordinário. E quando isso acontece, a transformação, a intervenção de Deus, ela nos alcança. Quando a gente está onde a gente deve estar, fazendo o que a gente deve fazer, um dia Deus ele resolve mudar a sorte, apesar de todas as impossibilidades. Porque Deus ele não olha para isso: já é de idade avançada, vai ser difícil gerar. Possivelmente os filhos que vão ter ele não vai nem aproveitar, mas Deus ele garante: olha, ele vai te dar alegria. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos de Deus. Tem um dia, meu irmão, que quando Deus ele resolve fazer, não tem cenário que impeça. Pode ser que o seu coração não esteja nem mais acreditando na transformação daquele filho, na transformação daquele neto, na transformação daquele parente que já entrou por caminhos tão tortuosos que a gente olha e diz: rapaz, ali não tem jeito mais não. Nós experimentamos, nesses dias, algo muito extraordinário da parte do Senhor ali com os nossos adolescentes. Como eu falei, há 10 anos nós pastoreamos adolescentes, e a gente já viu Deus fazer muita coisa linda, Deus intervir
em muitas casas, em muitas famílias, e geralmente adolescente, né, uma fase complexa, uma fase cheia de dificuldades, cheia de desafios, e a gente já viu Deus agir, mas há 2 anos atrás nós recebemos uma menina, e ali eu vi desafio. Há 2 anos atrás nós recebemos uma moça, e aí tentávamos nos aproximar, e era, pense numa adolescente rebelde. Em casa ela não tinha mais contato, conexão com sua família, ela vivia no quarto, ela não comia mais na mesa, ela não se relacionava, não comunicava mais. Ela tinha cerca de 13 para 14 anos, e ela era extremamente agressiva verbalmente. Quem tentava se aproximar, ela simplesmente dava a gente chama uma patada, aí ela simplesmente se afastava, os tios tentavam se aproximar dela e ela não tinha nenhum nível de abertura. Algumas vezes ela ia para o culto, porque a mãe me levava, um culto de adolescentes que nós temos ali aos sábados, e quando a gente percebia, ela sumia, saía da igreja. Algumas vezes a gente já encontrou ela ficando com meninos na esquina, nas ruas ali do São Caetano, e a gente olhava para aquele cenário e dizia, aqui é difícil. Assim, a gente está aqui, a gente recebe, a gente ama, a gente cuida, mas ali era o cenário mais impossível que a gente já tinha encontrado em toda a nossa história. E aí você pode estar pensando que eu vou dizer que teve um dia agora que ela foi num culto poderoso, que ela teve uma experiência sobrenatural e aí ela encontrou Jesus. Mas há 1 mês atrás, minha esposa recebe uma mensagem da mãe dela. E ela pergunta o que foi que aconteceu com Yasmin. A mensagem da mãe já era para a gente sempre um motivo de alarde, alguma coisa aconteceu. O que foi que aconteceu com ela? E a gente, mas o quê? Nada. Ela não, ela está mudada, está transformada. Mas o quê? O que foi que aconteceu? Não, ela está agora sentando à mesa, ela agora está comunicando com a gente, ela faz, ela expressa carinho, e a gente, mas conte esse negócio direto. Como? A partir de quando? Não sei. É por isso que eu estou perguntando para vocês. A gente, não aconteceu nada. Ela não foi na frente chorando, ela não disse que aceitou Jesus, mas... E aí semana passada nós estávamos lá e foi engraçado, eu estava ministrando a palavra e tinha um dos tios que estava próximo dela, e aí teve um momento que eu falei, olha, já está chegando o nosso tempo, e ela, poxa, eu queria tanto escutar mais da palavra. Não saiu 1 minuto sequer. Nessa semana nós tivemos um tempo de oração que antecede os nossos cultos e ela estava lá, e até hoje, meu irmão, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que quando Deus age, quando Deus intervém, quando Deus resolve entrar com o seu poder, não tem cenário de impossibilidade, não tem situação adversa, não tem a situação que diga, olha, aquele estado é extremamente complexo. Quando Deus resolve fazer, Ele faz, e a gente não pode explicar, a gente não tem como explicar. Eu sei que nos primeiros dias eu imaginava, isso vai durar um tempo, isso ela deve estar querendo fazer na minha incredulidade. E já tem mais de 1 mês já. E Deus continua aí, ela está agora próxima de pessoas, ela se abre para pessoas, e ela começou a fazer amizades, e Deus está fazendo algo lindo na vida dela. Porque quando Deus ele resolve agir, quando Deus resolveu agir na vida de Zacarias, não tinha cenário, não tinha condição que impedisse aquilo que ele tinha para fazer. E aí, o anjo continua falando para ele. Verso 14. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais, dos filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. O milagre que Deus
havia de executar, a família que Deus estava dando, a nova casa que Deus estava trazendo, o novo ambiente que Deus estava dando para Zacarias e para Isabel. Deus entrega o milagre, mas também Deus orienta a forma como eles deveriam gerir, a forma como eles deveriam fazer. Deus, Ele não nos deixa em escuridão no que diz respeito àquilo que Ele quer fazer. Deus, Ele entrega o milagre, mas Ele também nos dá orientações de como a gente deve gerenciar a bênção que nós recebemos. Existe uma forma certa, meus irmãos, de conduzir, existe uma forma certa de fazer, existe uma forma certa de ser marido, existe uma forma certa de ser uma esposa, existe uma forma correta de orientar os nossos filhos, e a forma correta está registrada nessa palavra. Aqui nós temos o manual da forma como nós devemos orientar, na forma como nós devemos administrar a nossa casa, na forma como nós devemos conduzir a bênção que Deus nos deu. A forma como Ele quer conduzir o nosso casamento está aqui. Ele não beberá vinho nem bebida fermentada. A forma como Deus quer que conduzamos os nossos filhos está aqui. Nós sabemos, nós temos orientações, e Deus, Ele libera orientações para Zacarias. Deus, Ele libera aquilo que é inegociável, os princípios ao qual nós devemos nos submeter, estão liberados para nós. Eu lembro da história da minha esposa. Minha esposa também nasceu num lar cristão, mas teve o seu pai, ele se desviou. E ela já contou várias vezes que teve um determinado momento que nesse desvio, o seu pai, ele é tomado por um vício em bebida e começou a agredir a mãe dela. Em alguns momentos ela teve que apartar, com 8 anos de idade, ela teve que ir ali e estar em cima do pai para que o pai parasse de agredir a sua mãe. E um cenário completamente caótico, completamente improvável. Mas o que marcou o coração da minha esposa, e que ela sempre diz, ela sempre reflete, é a imagem de ver a sua mãe, independente do que acontecia, e descobertas de traições foram tidas, e muita dor, muitas marcas aquela mulher sofreu, mas independente daquela condição, minha esposa disse que não tinha um dia sequer que o seu marido não chegasse em casa, que ela não te dava uma toalha e as suas sandálias. Ela decidiu não abandonar aquela casa, decidiu não abandonar aquele casamento, mas ela decidiu se submeter a uma forma como Deus orienta que as esposas devem fazer. Mesmo que o homem não tinha cumprido o seu papel, mesmo que ele não estava nas condições de ter ou de receber alguma coisa, mas a forma como aquela mulher agia retratava uma fidelidade primeiramente a Deus. A forma como ela fazia, a forma como o seu proceder não era de acordo com a circunstância, mas era de acordo com aquilo que Deus mandou fazer. E eu pergunto para você nessa noite, o que Deus te mandou fazer? Que muitas vezes você olha para a circunstância e você diz, olha, eu não vou fazer por isso. Deus, ele tem um milagre. Deus, ele tem uma reconstrução. Deus quer promover uma intervenção. Mas é interessante, é necessário que, para que isso aconteça, a gente se submeta aos princípios que Deus já nos mandou ser e se submeter. Deus, ele tem uma forma de conduzir. E o interessante, o que me deixa mais reflexível e pensativo é que isso marcou o coração da minha esposa. Ou seja, uma geração contando para a outra, uma geração conduzindo a outra pela sua forma de ser. E aquele homem, ele é restaurado, aquele homem, ele se reconcilia, mas o que fica no meu coração da minha esposa são as marcas de uma mulher guerreira, de uma mulher de oração, de uma mulher que ensinou seus filhos, que conduziu seus filhos.
E eu digo para você, aquilo que você faz vai muito além da sua própria existência. A forma como você procede está impactando muito mais do que você imagina. Está impactando uma nova geração que virá depois de você e que vai reproduzir esses frutos, que vai reproduzir essa mensagem numa próxima família. Porque quando Deus intervém numa casa, quando Deus ele resolve agir em um cenário de completa improbabilidade, Ele faz, Ele age, e Ele abre caminho e marca para que outras e as próximas gerações também bebam e recebam daquela transformação. Talvez você esteja nessa noite, eu não sei como é que está a sua casa, não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que é o seu contexto, e talvez essa seja apenas mais uma noite que você veio adorar o Senhor. E amém. Mas talvez seja um dia em que o Senhor ele vai resolver intervir. Vai ser mais um dia que Deus ele vai aparecer para você e dizer: olha, hoje eu ouvi a sua oração. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Zacarias, você não saiu do lugar onde deveria sair. Você não parou de orar. Você não parou de desacreditar, mesmo o cenário sendo difícil, mesmo você já sendo velho, porque Zacarias poderia simplesmente dizer: olha, já há tantos anos que eu oro por isso. O que o anjo diz: olha, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Zacarias não parou de orar. Zacarias não desistiu daquilo que ele desejava, daquilo que era promessa de Deus para ele, daquilo que ele ansiava e colocava diante do Senhor. Eu não sei qual o seu cenário, eu não sei qual o cenário de impossibilidade que você vive, eu não sei quais são os seus amigos, quais são os parentes, quais são os cenários de familiares próximos seus, que você de repente coloca diante do Senhor e ora por isso. Eu sei que Deus ele só precisa de mais um dia como esse, mais um dia em que você faz o que você sempre fez, e Ele resolve agir. Mais um dia que você vem para esse lugar, que você vem para esse ambiente, você adora e você tem a sua vida diante do Senhor justa. Deus só precisa disso. Não precisa de um culto sobrenatural. Zacarias presenciou de um dia comum de serviço. Aquela menina não teve nada. Mas quando Deus ele resolve, Ele faz da forma como Ele quer, e transforma qualquer ambiente, qualquer cenário. Eu creio que Deus ele tem um plano e um projeto de Deus para a sua casa. Deus é o maior interessado em restaurar aqueles lugares que precisam ser restaurados. E o que Zacarias nos ensina é que a única coisa que nós devemos e podemos fazer é estar no lugar que a gente deve estar, na presença de Deus, adorando ao Senhor e orando e pedindo a Ele. Eu gostaria de orar. Eu queria que você colocasse diante do Senhor nessa hora o seu ambiente, a sua casa, os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, aqueles que de alguma forma ainda não foram conduzidos a Deus, ou foram e se desviaram, estão afastados, esfriaram o seu coração, aqueles casamentos dos seus filhos que têm vivido um tempo de tribulação, de luta. Deus só precisa de uma noite como essa. Peça a Ele. Diga a Ele o que você deseja que Ele faça. Diga a Ele qual é o cenário de impossibilidade que você deseja que Ele haja. Coloque isso diante do Senhor nessa hora. Pai, estamos em Tua presença. Estamos no mesmo lugar que Zacarias estava quando algo aconteceu na sua história.
Estamos diante do mesmo Deus, que detém o mesmo poder. Estamos diante do mesmo cenário, Pai. Muitos de nós estamos diante do mesmo cenário. Um cenário impossível, um cenário difícil, um cenário complexo, um cenário de impossibilidade, mas o mesmo poder encontra-se aqui nessa noite. O mesmo Deus inclinado, que inclina os seus ouvidos para nos ouvir, está aqui nessa noite. Nós queremos te pedir, Pai, que o teu Kairos, ele se alinhe, que aquilo que os céus desejam para que a nossa casa viva, experimente os níveis de restauração que nós necessitamos. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor intervenha de forma poderosa sobre nós nessa noite. Nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos, que nós imaginamos e que muitas vezes que nós cremos até, Pai. Mas essa noite nós queremos te pedir que o Senhor alcance as nossas casas, que o teu poder inunde as nossas casas, que o teu poder se manifeste sobre nós e sobre as nossas famílias. Eu não sei o cenário da casa dos meus irmãos, eu não sei os ambientes que o Senhor ele deseja restaurar. Muitos de nós precisamos de intervenção na comunicação da nossa casa, na forma como nós nos relacionamos com as nossas esposas, como nós nos comunicamos com ela. Muitos de nós tivemos criações extremamente duras e hoje nós não conseguimos expressar amor, nós não conseguimos liberar perdão, nós não conseguimos abraçar, dizer eu te amo. E o Senhor nessa noite quer impactar os nossos corações e influenciar a nossa história, e nós seremos transformados pelo Senhor. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer isso, para recompor os nossos corações. Nós já temos servido, muitos de nós já temos servido ao Senhor de todo o nosso coração, mas o Senhor ainda tem algum nível de intervenção sobre nós. E nessa noite nós queremos pedir, Pai, faça aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós submetemos ao teu poder e nós cremos que o Senhor tem poder para fazer, Pai. Por isso nessa noite, restaura, Senhor. Por isso nessa noite, estabelece sobre nós uma cura na nossa alma, cura os nossos corações, impacta as nossas famílias de uma forma que as pessoas vão olhar e vão querer saber o que foi que aconteceu na sua casa, o que você fez, de que forma você procedeu para que tamanha restauração acontecesse, o que você faz com seus filhos, que eles são referências para os meus, como você consegue viver um cenário de harmonia, mesmo ele, mesmo ela sendo tão ingrato. E você vai poder testemunhar para outras e outras e outras famílias e outras casas. E a sua casa e a sua família será um lugar de restauração, não apenas para os seus, mas para outros que virão. Porque a nossa sociedade tem necessitado, Pai, de famílias restauradas que restaurem uma sociedade, que restaurem, que consigam estimular e restaurar e implantar o reino de Deus nesse tempo, Pai. Então libera sobre nós esse poder, libera sobre nós da sua restauração, da sua cura, que se levantem famílias restauradas pelo Senhor, testemunhas de que um dia o Senhor fez, de que o Senhor só precisou de um momento, o Senhor só precisou de um lugar onde nós estávamos posicionados diante do Senhor. Pai, nessa noite, faz, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos no Teu poder. Não é sobre o que nós fazemos, mas é por aquilo que o Senhor pode fazer. É pela Tua mão poderosa. Nós te pedimos, salva aqueles que ainda não foram alcançados pelo Teu amor, aqueles que o Senhor já escolheu, mas que ainda não houve uma manifestação da graça, do Teu amor, aqueles filhos que estão longe dos apriscos, aqueles filhos que estão com seus corações endurecidos. Em nome de Jesus nós te pedimos, Espírito Santo, salva, Espírito Santo, conduza aos teus caminhos, Pai, conduza de volta aqueles que se afastaram, aqueles que não estão diante do Senhor, aqueles que cultuavam aqui nesses bancos, mas não estão mais. Em nome de Jesus, nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu poder, em nome de Jesus,
Aleluia. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço aos irmãos. Quantos receberam essa palavra? Levanta a mão. Quantos receberam essa palavra? Diga glória a Deus. Deixa eu te falar. Se você quer se reconciliar, talvez você está aqui e se afastou, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não é um desviado, você é um filho que precisa voltar à casa do seu pai. Ou, se você ainda não entregou sua vida a Jesus e quer entregar, você pode procurar eu ou Paulo. Se coloca em pré, Paulo. Você pode procurar Paulo no final do culto e sinalizar: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero conhecer mais Ele, quero conhecer mais essa igreja. Se você quer se reconciliar, procure Paulo, me procure. Nós queremos cuidar de você, abençoar a sua família. Samuel, Deus lhe usou profundamente para falar com a gente nessa noite. Deus abençoe sua vida, sua esposa, seus filhos, seu ministério. E eu tenho certeza que Deus tem voos mais altos para a sua vida, meu amigo. Sua vida é muito preciosa. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho. Muito obrigado pelos dons e os talentos que o Senhor confiou para ele e para Keila. Obrigado, Deus, porque ele e Keila têm marcado uma geração, têm gerado um legado e abençoado a muitos. Muito obrigado por Raquel e por João que há de nascer. Muito obrigado pela tua bondade e fidelidade. Muito obrigado por essa família e esse ministério. Nós te louvamos e te exaltamos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos no mês da família. Esse foi o último domingo e fechamos com chave de ouro. Depois de um momento de fluir na adoração.